Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 10 de fevereiro de 2022. Grupo encontra sistema que reflete futuro do sistema solar após a morte do Sol. Concepção artística de um planeta como Júpiter ao redor de uma anã branca, cadáver estelar similar ao que deve restar do Sol, em 6 bilhões de anos. Crédito que Salvador Nogueira. Usando um telescópio no Havaí, um grupo internacional de astrônomos encontrou um planeta similar a Júpiter que é um sobrevivente da morte de sua estrela-mãe, compondo um retrato similar ao que tende a ser o destino do Sistema Solar em mais uns 6 bilhões de anos. Tudo começou com o registro de um evento de microlente gravitacional, em 2 de agosto de 2010. Trata-se de um efeito que surge quando um objeto com massa, ainda que discreto, transita à frente de outro mais distante e luminoso. A gravidade então distorce os raios de luz que vêm do fundo, como uma lente. Ao analisarem o padrão, os pesquisadores podem estimar o objeto que causou o efeito. No caso em questão, 2 objetos, uma estrela com massa um pouco menor que a do Sol acompanhada por um planeta do porte de Júpiter. Após o registro do evento, catalogado como MOA 2010 BLG 477 libras, o grupo liderado por Joshua Blackman, da Universidade da Tasmânia, na Austrália, fez observações subsequentes no observatório Keck, em 2015, 2016 e 2018. O objetivo é encontrar a estrela responsável pela microlente. O planeta, muito menos brilhante, não seria visível. Mas a estrela sim, se fosse um astro ativo, como o Sol. As imagens colhidas no infravermelho próximo de início indicaram uma possível candidata, mas com o passar do tempo ela mostrou ter movimento inconsistente com o visto na microlente. Em suma, não era ela. Nem havia qualquer outra possível candidata. Aí o grupo aplicou o clássico raciocínio serlockiano, segundo o qual quando se elimina tudo, que é impossível, o que quer que reste, por improvável que seja, tem de ser a verdade. Já que não era possível que fosse uma estrela viva e ativa inconsistente com as imagens, nem um cadáver de estrela de alta massa, como uma estrela de nêutrons ou um buraco negro inconsistente com as imagens e a microlente, restou apenas uma alternativa: era uma anã branca, com um planeta joviano ao seu redor. É o destino final do Sol. Quando o seu combustível nuclear se esgotar, ele inchará como uma gigante vermelha, depois perderá suas camadas superiores e tudo que restará é um núcleo em processo de resfriamento. Quando o sistema solar passar por essa fase, será um barata-voa danado nas regiões mais internas. Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra serão engolidos pela fase gigante vermelha do Sol. Porém, simulações sugerem que Júpiter, em sua órbita mais afastada, tem boa chance de resistir ao cataclismo. Só que um sistema análogo com sobreviventes nunca havia sido observado até agora. Esse parece ter aberto a porteira, trazendo um retrato triste e sombrio do futuro longínquo de nosso pequeno quintal na vastidão do cosmos. A anã branca deve ter cerca de 53% da massa do Sol, e o planeta aproximadamente 40% mais massa que Júpiter. A descoberta foi divulgada em artigo publicado na revista Nature.
A respeito do início do universo, Allan Kardec esclarece que o ser humano não tem ainda condições de compreender os fatos que deram origem a ele, e sobre o seu final o espírito Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas pela psicografia de Divaldo Franco afirma: duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa, conforme o livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questão 4. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas. A Gênese, Allan Kardec, capitão. E, item 7. Afirma ainda, é de todos os tempos o empenho audacioso do homem, no sentido de interpretar o universo, entender o mecanismo das galáxias, e, consequentemente, da vida, no campo da forma. Conceitos ingênuos, inspirados por emoções desvairadas e fantasias exorbitantes, constituíram por largos períodos de tempo como representações seguras da engenharia cósmica. Dados matemáticos e estudos profundos, milenarmente reunidos, vêm a pouco e pouco, porém, estabelecendo o plano inicial da mecânica celeste, em programado sonho de elucidar os perfeitos sistemas de mundos que gravitam nos espaços siderais. Todas as pesquisas têm, todavia, tentado estabelecer as linhas básicas mediante as quais surgiu o nosso sistema solar e, em decorrência disso, os demais sistemas espalhados pelos bilhões e bilhões de galáxias que se expandem pelo infinito, concepções mirabolantes, portanto, nascem cada dia e continuam chamando a atenção dos estudiosos para o universo. Ora são os quasares, que emitem enormes quantidades de energia, ora outras são os buracos, fazendo que imaginações que raiam a ficção suspeitem que em 70 bilhões de anos, aproximadamente, do universo nada mais existirá senão um imensurável buraco negro. Balneário Gaivota, 10 de fevereiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.